Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal. Ontem teve a estreia do Coringão no Brasileirão. Bora falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Bom, galera, ontem o Coringão estreou aí no Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra o Bahia. Galera, um ótimo placar. Se você for ver aí, todos os times paulistas estrearam mal no Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras empatando em casa com o Botafogo, Santos perdendo fora de casa pro Vasco, São Paulo empatando em casa com o Sport. E o Corinthians conseguiu esse empate aí, jogando com o time reserva fora de casa contra o Bahia, né? Na minha opinião, um ótimo resultado. O Corinthians conseguiu poupar os titulares aí para a estreia da Copa Sul-Americana. E vamos aí, né? Vamos com tudo em busca desse outro torneio aí também, que é importante, né? A galera brinca que é a Série B da Copa Libertadores. Eu também prefiro a Copa Libertadores, óbvio, né? Mas a Copa Sul-Americana também não deixa de ter a sua importância, tem uma ótima premiação, além dessa questão de dar vaga para Taça Libertadores do ano que vem. E também é o único título que falta pro Corinthians, né? Pro Corinthians poder se declarar aí campeão de tudo, né? De todos os torneios que os times jogam hoje em dia. Se o Corinthians ganhar a Sul-Americana, ele pode se gabar aí de ser campeão de todos os torneios, né? Bom, galera, o Coringão ontem, né, jogou com o time reserva, né, com exceção do Yuri Alberto, que entrou jogando aí, é o único titular que entrou jogando ontem, e precisou sair, espero que não seja nada grave, né, eu vi que ele saiu com uma bolsa de gelo no, na coxa. Me perdoem por não saber o motivo específico, porque eu assisti o jogo num bar com os amigos e aquela gritaria eu nem consegui ouvir o que o repórter comentou lá, qual foi o motivo da substituição do Yuri. O Bahia saiu na frente aí, mas na minha opinião, o Corinthians, apesar de estar com o time reserva, com algumas exceções aí, né, do Léo Maná, que infelizmente vem se provando insuficiente para ser o reserva do Mateuzinho ali, é aquele tipo de jogador que a gente fala assim, quando tiver uma chance, né, para ele jogar, como é o caso de ontem que jogou com o time reserva, vamos ver a produtividade dele aí, para ver se ele consegue mostrar que às vezes ele pode merecer uma oportunidade no time titular, mas infelizmente não dá, cara, muito fraco. Com exceção dele aí, eu achei que o time jogou razoavelmente bem para quem estava jogando com o time reserva. Se você for levar em conta que era um jogo contra o Bahia, que é um time aí que, né, tá na Libertadores, foi campeão baiano, deve figurar aí entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, não digo primeiro lá, primeiro, segundo, terceiro. Mas pelo menos entre os 10 primeiros aí, acho que o Bahia deve figurar. Então, sempre esse empate fora de casa é importante. Vai ter muito time, né, que vai estar na briga pelo título ali, que provavelmente perca pontos para o Bahia jogando lá em Salvador. Então, não dá para descartar esse resultado aí, né? E o Corinthians tomou o gol. Na minha opinião, a única coisa que eu até xinguei lá na hora que eu tava assistindo junto com os meus amigos lá no bar é que tava abusando muito desse cruzamento na área. Ironicamente, foi como saiu o gol. Até o meu amigo falou, tá vendo? Você tava xingando que tava só cruzando bola na área. E foi assim que saiu o gol. Mas tem que ter variação de jogada, às vezes, eu acho, né? Senão fica muito marcado. Ainda mais depois que o Corinthians ficou com um jogador a mais, né? Se ficar insistindo muito na bola cruzada, sendo que você tem um jogador a mais pra. Eu sei que sempre é mais difícil no futebol você construir do que destruir, né? Você quebrar a jogada, fazer uma falta é muito mais fácil do que você, ainda mais com outro time jogando todo atrás, né? Fica muito mais difícil você criar do que você armar. Mas eu senti falta um pouco do Corinthians conseguir mais jogadas infiltradas ali pelo meio, sendo que tinha um jogador a mais, né? Mas tudo bem, vamos botar na conta desse desentrosamento. Como eu falei, jogou com o time reserva, não é esse time que joga sempre, né? E deu certo, deu certo. Tivemos aí o nosso Hector Bonilha, o Hector Hernandes, fazendo seu primeiro gol. Galera, eu vi no post lá, depois da festa do Campeonato Paulista, que o Paulistão foi o primeiro título da carreira do Hector. É, isso diz muito, né, cara? Eu não sei até agora qual é o nível de jogador que a gente contratou. Até então, dava a impressão de ser um jogador bem fraco, né? Mas tomara que com esse gol aí ele deslanche, ganhe confiança e quem sabe, né, consiga em outras oportunidades que ele entrar, demonstrar aí que pode ser útil pro Corinthians, né? Mas eu não fico muito feliz porque, assim, por exemplo, o Pedro Raul, que foi emprestado lá pro Ceará, ele
teve oportunidades que ele, tipo, conseguiu entrar e fez um gol, mas não mudou nada na passagem dele pelo Corinthians, né? Ele se mostrou insuficiente e ele foi lá pro Ceará e deslanchou a fazer gols, né? Praticamente um gol por jogo, ganhou o título, o que comprova algo que a gente, quando a gente fala isso, a gente tem gente que acha que quer se gabar, quer se achar demais, mas comprova que a camisa do Corinthians pesa, gente. Não é todo jogador que consegue jogar. Tem jogador que sente a pressão, tem jogador que, quando vai jogar em outro time, acaba se sentindo mais leve, mais solto e acaba conseguindo produzir mais. O Bahia, que teve um jogador expulso aí, né? Isso, em grande parte, foi uma das coisas que ajudou o Corinthians a conseguir buscar esse empate aí, né? O Bahia jogando com o Everton Ribeiro foi expulso. O Everton Ribeiro não é um jogador violento, né? Cria do nosso próprio Coringão aí, uma das, digamos, das joias perdidas, né, que o Corinthians acabou deixando sair para outros times aí e se provou ser um grande jogador, mas ele não é um jogador violento, deu para ver que as duas faltas que ele fez foi daquela de cacuete de jogador que não sabe marcar direito, né, e acabou pegando ali, uma deu um pega no Breno Bidon, né, a outra segunda falta foi no precisando tomar fosfosol. Thales Magno, lembrei. E então, as duas faltas você viram ali que foi falta de cacuete de quem não sabe marcar. E para nossa sorte, ele foi expulso e colaborou que o Corinthians conseguiu fazer um bom segundo tempo aí e buscar esse empate contra o Bahia aí, né? E aí agora, galera, a gente tem que ver qual é o recado que a nossa comissão técnica vai mandar, porque no ano passado a gente viu claramente que o Corinthians, entre aspas, menosprezou a Copa Sul-Americana, né? Foi empurrando a competição com a barriga, só foi colocar time titular quando viu que já estava na semifinal. Tipo assim, já que chegou até aqui, agora vamos tentar ganhar, né? Qual vai ser o recado esse ano? Porque agora jogou o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, tá certo que eu acho que teria que jogar de qualquer forma com um time reserva ou misto, né? Devido à final do Paulistão ter sido há poucos dias atrás. Mas jogou o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro com o time reserva e eu creio que deva ir com força total aí na quarta-feira contra o Huracan na Copa Sul-Americana e posteriormente contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Apesar que também vão ser jogos com intervalo curto, né? Que o Huracan é quarta e o Vasco é sábado, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí. Mas qual que é o recado que a nossa comissão técnica vai mandar dessa vez? Vamos focar no Campeonato Brasileiro, vamos focar na Copa Sul-Americana. E vocês, o que vocês acham que a comissão técnica deveria fazer? A gente sempre quer ganhar tudo, né, cara? Mas a gente sabe que, principalmente esse ano, com esse calendário maluco aí que vai ter por conta desse Super Mundial que vai ter no meio do ano aí, a gente sabe que vai ser jogo empilhado em cima de jogo e que não dá, cara. É humanamente impossível. O time às vezes pode conseguir fazer, por exemplo, vai ter dois jogos, um próximo do outro, assim, jogar dois jogos, né, com o time titular, mas provavelmente no terceiro jogo vai ter que acabar poupando alguém, né? Ficar nessa escala, tem se falado muito da escala 6x1, digamos, fazendo uma escala 2x1 aí, joga dois com o time titular, e se tiver um jogo muito próximo, coloca um time mistão, fazer aquele bem bolado, ver quem que tá com o físico melhor ali para poder jogar, enfim. Mas deixa aí nos comentários para mim o que vocês acham, se o time deve priorizar algum campeonato, qual que é o mais importante, beleza? Vamos ver como o Coringão vai se sair aí nessa jornada aí de dosar os jogadores para ver, para não estourar ninguém e conseguir performar bem nos três campeonatos, Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil, beleza? Bom, galera, é isso aí, valeu, só um videozinho aí de pós-jogo para manter o meu registro aqui. Eu finalmente consegui soltar aquele vídeo do Neto que eu tanto falava que eu ia fazer aqui no canal. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no card linkado para você assistir, beleza? Deu um trabalho do caramba, se puder valorizar, dar uma moral lá, deixar um like, um comentário, eu agradeço muito, que esse vídeo foi bem trabalhoso de fazer, beleza? Valeu, quarta-feira ou na quinta, né, que às vezes eu consigo fazer no mesmo dia, às vezes eu faço no dia seguinte. Quarta ou quinta tamo aí com o vídeo de pós-jogo falando sobre o Corinthians e o Huracan aí, nossa estreia na Copa Sul-Americana, beleza? Vamos que vamos, vai Corinthians, tamo junto e até o próximo vídeo.